Quero falar com vocês hoje que ungidos oram e fazem missões. O que foi? O que tem o Douglas? Podem deixar aqui do lado. Vocês, as ofertas podem trazer aqui, ó. Deixa aqui do ladinho, por favor. As outras eu vou fazer depois da pregação. Obrigado. Obrigado, minha esposa. João 16, versículo de número 24. Eu estou com a NVI hoje, tá bom, meninas? Pode colocar o versículo 23, a NVI, 16, 23. João 16, 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade, lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, sem sequer precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Queridos, essa mensagem que eu quero trazer para vocês é uma preparação de Jesus para todos aqueles que creem em Jesus. Entendam que Jesus estava falando com os discípulos dele, aqueles que nós chamamos de apóstolos. E Jesus estava preparando eles para a partida, porque Jesus seria crucificado. Aqui era cerca de quinta-feira para sexta-feira. Jesus ia ser preso no Monte das Oliveiras, seria levado para ser interrogado pelo Sinédrio, será condenado, será levado diante dos romanos, será condenado à morte pelos romanos e será crucificado. Portanto, Jesus já sabe que ele está nas últimas horas dele aqui na terra. Mas os discípulos dele precisavam ser preparados para o momento em que ele não estaria mais fisicamente presente no meio deles. Ele continuaria no meio deles depois. Ele mesmo disse que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: eu não estarei com vocês, mas eu estarei com vocês. Vocês não me verão, vocês não me apalparão, mas eu jamais os abandonarei. Eu não os deixarei órfãos.
Essas são as palavras de Jesus. Então, às vezes nos sentimos abandonados por Jesus, ou às vezes parece que Ele não ouve a nossa oração, parece que Ele está distante, mas Ele não está. É simplesmente uma questão sensorial, terrena e humana. Por isso que algumas pessoas se prendem a imagens, porque a imagem dá uma sensação de proximidade. A imagem dá uma sensação de que está perto, aonde eu vejo, aonde eu toco. Vocês já prestaram atenção em todas as religiões aonde tem imagens? A pessoa, ela age em frente da imagem, diferente de distante da imagem, sim ou não? Normalmente na frente da imagem acende uma vela, na frente da imagem faz uma oração, na frente da imagem faz uma ação espiritual, não é? Mas não faz lá no outro quarto, no outro andar, como está na frente da imagem. A ideia é que a imagem é uma representação visível do invisível. Mas Jesus está dizendo, não, não é assim. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês podem estar no seu trabalho, no seu quarto, no hospital. Se você tiver fé, eu estou segurando a sua mão em todos os momentos. Só que Jesus, ele precisa incutir isso no coração dos discípulos, porque isso é fé e convicção. Não é todo mundo que tem. Então há os momentos mais difíceis e tenebrosos na nossa vida que precisamos dessas palavras de Jesus. Portanto, Jesus ele está aqui no discurso de despedida, preparando os discípulos dele. Voltem, esse discurso de despedida começa lá no capítulo 13, vai até o capítulo 17. Mas eu quero com vocês hoje só o capítulo 15 e 16. O finalzinho do capítulo 15, olha só o que diz, capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. E Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro. Conselheiro. A palavra aqui no original é paracletos, que é um conselheiro ajudador. Quando eles ouviam essa palavra, que o Espírito Santo seria o paracletos de vocês, eles tinham nessa época de Jesus, o paracletos era uma pessoa que ajudava principalmente nos tribunais. Ele era aquele que pleiteava a favor em um tribunal. Ele falava, olha, essa pessoa, ela é uma boa pessoa, ela faz isso, ela faz aquilo. Ou seja, é aquele que pleiteia a favor. E Jesus está dizendo, o Espírito que eu vou enviar da parte do Pai, ele vai pleitear a favor de vocês diante do Pai. Imagine que você tem o Espírito Santo que fala a bem de você para Deus. Aí você fala assim, pastor, sendo quem eu sou, aprontando tanto que eu apronto, ele ainda fala bem de mim. Ele fala bem de você. Por quê? Porque ele sabe que você é pó, ele sabe que você é falho, ele sabe que o inimigo te tenta, ele sabe que o inimigo arma contra você as armadilhas e você cai que nem um patinho e nem vê. Por isso ele pleiteia, ele vai à presença de Deus e ele diz, tem misericórdia, cuida, protege. E Jesus está dizendo que o Espírito Santo faz isso, porque o Espírito Santo ele vai testificar de Jesus. O Espírito Santo fala bem de nós, pleiteia a nosso favor por causa da obra de Jesus. O Espírito Santo diz, o Filho morreu por ele, o Filho morreu por ela está coberta com o sangue de Jesus. O Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito para pagar pelos seus pecados. É por isso que o Espírito Santo testemunha de Jesus a seu favor.
E aí Jesus continua: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês vão testemunhar a meu respeito. Se você é discípulo de Jesus, você tem que testemunhar de Jesus. Pastor, o que é testemunhar de Jesus? É dizer quão grandes coisas ele fez na sua vida. A Bíblia diz que havia um homem chamado um endemoniado gadareno, não fala nem o nome dele. Jesus chegou na cidade onde ele estava, libertou aquele homem que morava, dormia nos túmulos. E aquele homem voltou à consciência e disse: Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir com você aonde você for. Jesus disse para ele: não, volta para a tua casa e diz aos teus quão grandes coisas eu tenho feito na tua vida. Isso é testemunhar de Jesus. É dizer quão grandes coisas ele tem feito. Você tem grandes coisas para falar que Jesus fez na tua vida? Tem grandes coisas que aconteceram na tua vida? Então, a Bíblia diz: o que eu falei para vocês nas escuras, subam e falem dos telhados. Testemunhem. Falem para as pessoas que se você é feliz hoje, é porque você encontrou Jesus. Se você hoje não está à base de remédios, na tristeza, da angústia, é por causa de Jesus. Se você hoje tem um trabalho, foi porque Ele abriu uma porta para você. Se você hoje no domingo tem um lugar onde você sabe que tem pessoas esperando a tua presença, que você é importante para elas, que se você não vai, elas ligam para você, vão atrás de você, é por causa de Jesus. Quão grandes coisas Ele tem feito por mim e por você. Então Jesus está dizendo: vocês vão testemunhar ao meu respeito. Jesus não está dizendo talvez. Jesus está dizendo: a obra que eu vim fazer vai garantir testemunhas. A obra que eu vim fazer vai garantir que eu vou levantar pessoas com ousadia, com coragem, que vão ir por todo o mundo falar daquilo que eu tenho feito. Jesus está dizendo: eu vou mudar o mundo. Eu vou alcançar bilhões de pessoas através de pequeninas. Então Jesus está garantindo que nós seríamos testemunhas dele. Mas a coisa não ia ser fácil. Olha o que ele continua dizendo agora no capítulo 16. No versículo 1. Digo isso para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Jesus está dizendo: olha, eu já vou falar de antemão para você, para que você não tropece e você não se engane. Não é um evangelho da prosperidade o que eu tenho para você. Não é um evangelho em que se você entrar nessa igreja, for membro dessa igreja, vai ser tudo uma bênção. O seu salário vai aumentar, vai multiplicar, a sua família vai abrir a madre, você vai ter filhos, você vai trocar de carro, você vai trocar de casa, tudo vai ser uma bênção. Pode acontecer e vai acontecer? Sim. Mas a Bíblia está dizendo que é só isso? Não. Ele está dizendo: vocês serão expulsos das sinagogas. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não serão mais considerados judeus. Vocês serão considerados um pária. Vocês serão considerados uma outra religião. Vocês serão considerados uma seita, os do caminho. Eles vão dizer que vocês não são adoradores de Deus. Você está disposto a ser caluniado pelo meu nome? Você está disposto a talvez não andar de cabeça erguida na rua, na praça, no mercado, porque vão cochichar e vão falar: agora ele é crente, agora ele é crente, agora ele se acha melhor do que a gente, sem você ter feito nada. Porque Jesus disse: o mundo me odiou sem causa.
Eu não fiz nada, eu obedeci ao Pai, eu amei o mundo e o mundo me odiou, sem causa. E você acha que o mundo vai procurar alguma coisa para odiar vocês? Jesus está dizendo, se me trataram como demônio, como Beelzebu, vão tratar vocês igualmente. Porque vocês são luz. Agora, se onde você chega, dão um tapinha nas suas costas e falam, tá tudo bem, chega aqui, meu amigo, minha irmã, é porque talvez você não está sendo luz. Talvez a sua justiça não está incomodando. Talvez você está sendo crente camaleão, crente polvo. Já viu que troca de cor conforme o local aonde está? Não tem problema se aculturar. Não tem problema, você não precisa chegar com Bíblia, com terno, com gravata e dizer a paz do Senhor, meus queridos, um bom dia, um ótimo dia de trabalho para cada um de vocês, eu vou fazer a minha oração. Você não precisa chegar no seu trabalho assim, pode vestir uma camiseta, um tênis, um shorts, não tem problema. O problema é você aculturar até demais. É quando estão falando de mulheres, você, concordo. É quando estão falando mal de alguém, perguntar para você, você não se posicionar, dizer que você não concorda, mas você fica quieto, omitir. Então não pode as pessoas falam assim, não, ele é dos nossos. Ele não é um crente careta, ele é dos nossos. Cuidado, às vezes é até perigoso. É bom não ser um crente careta e ser um deles, mas a partir do momento que eu estou ganhando eles para Cristo. Agora, se as pessoas à minha volta falar, ele não é um crente careta, ele é um dos nossos, mas não converte, significa que eu fiquei mundano demais. Então é necessário sim, ouvir as pessoas, aculturar, não ser um crente careta, mas também tem que se posicionar nos valores. E Jesus está dizendo, quando vocês fizerem isso, quando vocês se posicionarem, eles vão tratar vocês como alguém que deve ser afastado. Vocês não são parte do mundo. Vocês não são do mundo. O que acontece, queridos, com o nosso corpo quando um corpo estranho entra no nosso corpo? O que o nosso sistema imunológico faz com um corpo estranho em nós? Expulsa, não procura expulsar? Agora pense que você é um corpo estranho no mundo. Você não faz parte mais do sistema do mundo. O que o mundo vai fazer com você? Vai expulsar você do sistema deles. Porque você está causando pane no sistema deles. Você não contribui mais para o sistema deles. Você não fofoca mais. Você não fala mal mais. Você não é aquela pessoa que incentiva as coisas ruins. Agora você sempre tem uma mensagem positiva. Agora você sempre fala para não ser assim. Você está ficando chato. Está ficando chata conversar com você. Então, automaticamente, eles vão começar a discutir, porque agora não tem mais cerveja na sua casa, não tem mais bebida alcoólica, o seu churrasco é sem graça, os aniversários do seu filho é sem graça, agora só tem Coca-Cola. E aí começa a diminuir o número das pessoas que participam dos aniversários. Só convidar os crentes, você vai ver, enche. Enche, crente bebe coca, bebe refrigerante de R$1, bebe cola, bebe água, bebe tudo. É a igreja, irmãos. O mundo nos expulsa e o outro sistema nos abraça. Porque agora nós somos parte de um outro sistema. Então Jesus está preparando os discípulos. E aí Jesus, no meio desse preparo, em que eles serão expulsos, serão perseguidos e precisam testemunhar, fazer missões, Jesus vai ensinar para eles a importância da oração. Jesus sabe que sem oração eles não vão permanecer de pé. Porque é a oração que vai manter a igreja na missão, na perseverança. E aí ele vai dizer o seguinte: vocês até agora não pediram nada em meu nome. Por quê?
Porque não precisava. Não precisava. Jesus estava ali. Vinha um fariseu atacar os discípulos diziam, Senhor, ó o fariseu. Jesus ia lá e lidava com o fariseu. Vinha alguém e falava assim, multiplicava o pão, chegava para Jesus, Jesus multiplicava o pão. Estava a tempestade, acordava Jesus, Jesus ia e calmava a tempestade. Mas agora Jesus não estaria mais presente. E Jesus está dizendo, agora eu vou mostrar para vocês que agora vocês vão falar com o Pai em meu nome. Vocês não vão mais precisar pedir nada para mim, vocês vão pedir direto para o Pai. Por quê? Jesus está dizendo o seguinte, tudo que eu fiz por vocês, todos os milagres, todas as multiplicações, tudo que eu fiz foi porque o Pai me respondeu às minhas orações. Eu acalmei as tempestades pelo poder do Pai. Eu fiz os milagres pelo poder do Pai. Então vocês também vão precisar do Pai. Só que Jesus diz, vocês não precisam vir pedir para mim, e eu vou pedir para o Pai, e o Pai me responde, e eu dou para vocês. Jesus fala, não, vocês vão direto no Pai, e peçam para Ele. Peçam para Ele. É interessante, porque aqui abre a teologia dos mediadores. Muitos utilizam a palavra, e em João capítulo 2, quando Jesus estava no casamento em Caná da Galileia, diz que o noivo não organizou muito bem o noivado, e o vinho acabou antes da hora. E isso era uma vergonha para o noivo, ele passaria muita vergonha. E Maria, mãe de Jesus, ela era muito próxima da família do noivo. E ela vai até Jesus com o problema, dizendo, ajuda, acabou o vinho. Aí Jesus diz, olha, que tenho eu contigo, mulher? Mas ela fala com Jesus, e aí Jesus vai e fala, olha, aonde estão as talhas? E ele transforma as águas da talha em vinho. E aí então Jesus faz um milagre e resolve o problema do noivo. É dessa passagem que é tirado a teologia católica da mediação de Maria. Eles estão dizendo, olha, o que a Bíblia está ensinando é, se você é como noivo e tem um problema no seu casamento ou em qualquer área da sua vida, você vai até Maria e fala para ela, olha, estou com um problema, estou com uma dificuldade. E Maria vai ir até Jesus e vai falar com Jesus, dizendo, olha, fulano está com dificuldade, fulana está precisando de um milagre, ajuda ela. Porque na teologia católica, existe diferença de oração para oração. A oração dos santos, dentro da Igreja Católica, tem mais peso que a oração da igreja, das pessoas comuns. Eles estão dizendo, olha, você chegar para Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, é uma coisa. Agora, Maria, a mãe dele, chegar para ele e falar, tem misericórdia dela, é outra coisa. Então, isso é o que está dentro da teologia da Igreja Católica. Mas a Bíblia ensina que todos nós somos santos, e o Senhor Jesus disse, vocês pedirão ao Pai. Vocês não vão nem pedir para mim, vocês vão pedir direto para o Pai. E Ele vai responder. Só que Ele está dizendo, vocês vão pedir ao Pai em meu nome. Vocês não vão chegar lá e dizer, eu estou precisando disso, me faz aí, me ajuda aí, libera o cascalho, libera o milagre aí, Pai. Não é assim. Me lembrou agora, queridos, o Pai parecia o baiano, né? Pai. Não é assim. A Bíblia está ensinando que em nome de Jesus é dizer assim, olha, me mandaram aqui no nome de Jesus para falar contigo. Ele morreu por mim, e é no nome dele, ele me deu essa procuração para fazer um pedido. Então é nessa procuração que eu tenho, que eu venho te fazer um pedido, Pai. Só que o que a Bíblia está ensinando aqui é que essas pessoas que vão buscar a Deus, fazer oração a Deus, elas estão ligadas na videira, em João capítulo 15. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos.
O que a Bíblia está dizendo é que você não vai chegar no pai e falar: estou com uma procuração aí, eu quero um Camaro amarelo. Eu estou com a procuração aqui, eu estava querendo aquele perfume da Louis Vuitton, estava querendo aquela casa. Não é isso. A Bíblia está dizendo que quando você está ligado na videira, os seus pedidos de oração vai ser de acordo com a seiva que vem da videira na tua vida. Você vai começar a desejar as coisas que Jesus deseja. Você vai começar a amar as coisas que Jesus ama. Você vai começar a querer as coisas que Jesus quer. Então você vai pedir a Deus aquilo que Jesus pediria. E aí você vai ter as suas orações respondidas, porque as suas orações não são mais suas, são as orações de Jesus através da sua boca. Aí você fala assim: pastor, então as minhas orações serão só oração pelo reino, pela igreja, pelo pastor Johnny, pelo Brasil para Cristo, pela África, pela Índia. Não. Você acha que Jesus não ora pela tua empresa? Você acha que Jesus não ora pelo teu emprego? Você acha que Jesus não se preocupa com a tua saúde? Qual que é o desejo e a vontade de Jesus sobre a tua saúde? Qual que é a vontade e o desejo de Jesus sobre a tua família? Então você vai começar a orar e pedir a Jesus a respeito da sua família, da sua empresa, da sua saúde, como Jesus quer e Jesus deseja. Então os desejos e orações deixarão de ser egoístas. Deixarão de ser aquelas orações que nós fazemos pensando só no presente, só naquilo que nós enxergamos, só naquilo que nós vemos. E passamos a orar conforme o Senhor quer. Sabe, queridos, oração, nós precisamos aprender a orar com o Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, prestem atenção para cá. Com o Espírito Santo. Porque a nossa oração, ela deve ser de acordo com Deus que habita em nós. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Nós não sabemos orar, não é porque a gente não sabe formar orações, frases. A Bíblia diz que nós não sabemos orar porque nós não sabemos, não temos o conhecimento do que é melhor para nós. O próprio Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua. Jesus está dizendo o seguinte: a minha oração, eu não sei se a minha vontade é a melhor para mim. Então, quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia está dizendo: quando você estiver orando, peça para o Espírito Santo colocar as palavras na sua boca. Porque você vai começar a pedir, a interceder, e aí vai começar a vir na tua mente as coisas que você não esperava que viria. Uma vez, eu até falei pro irmão Emerson, eu sonhei que eu tive um sonho com o Emerson, e eu chegava num local que era um prédio assim, um templo, e ia ter um evento nesse templo, e era um evento de oração. E eu chegava e tinha uns homens e mulheres todos de branco do lado de fora. E eles estavam recebendo as pessoas que iam entrar para esse evento de oração. E aí eu parei para falar com eles, e aí eles falaram assim para mim: você vai lá na frente, porque você vai falar depois. Só que você precisa aprender a orar como a gente ora. E aí ele dizia o seguinte: porque a nossa oração, ela é bios, e você tem que aprender a orar assim. E aí eu ia lá na frente, e o Emerson estava comigo. Ele estava com um violão na mão, e ele ia lá na frente. E depois que eu acordei, eu tive o discernimento que esses eram anjos. E os anjos estavam dizendo que eu deveria aprender a orar como eles oravam. E aí quando eles falaram que a oração deles era bios, eu fui procurar, que eu não lembrava. E bios é uma palavra no grego para a vida. Na Bíblia existe uma palavra zoe para a vida e bios, que é vida também.
aquele anjo estava dizendo que a oração deles, ela era viva. O que ele estava dizendo é que não era uma oração que a minha mente controlava, mas era uma oração que tinha vida própria. Que ela jorrava e vinha da onde ela queria, a hora que ela queria. Então é como que o Senhor está dizendo: abra sua boca e eu colocarei palavras vivas na sua boca. E você vai orar e pedir por aquilo que você não queria ou não esperava. Como assim, pastor? Aí, acho que quem estava ouvindo hoje quando eu falei no Manda Aqui? Eu estava, irmãos, lá no Manda Aqui ontem, na conferência missionária, e aí eu teria um tempo para falar de 10 minutos. E esse tempo de 10 minutos eu teria para falar do projeto de Piracaia, do meu aplicativo, e eu precisava levantar um recurso de R$3.000 por mês. Porque agora eu não estou trabalhando mais e é uma ajuda lá para o meu aluguel de Piracaia e para o aplicativo. E aí eu falei assim, meu Deus, 10 minutos para levantar 3.000, Senhor. E aí eu fui orar. E eu falei assim, Senhor, só o Senhor sabe. E eu sei o quanto eu preciso desse valor. E aí a minha oração depois dessas palavras ia ser: abençoa, Senhor. Toca o coração das pessoas. Que o teu Espírito venha sobre mim enquanto eu falo. E eu possa ser conduzido pelo teu Espírito. Eu ia orar essa oração, irmãos. Aí daqui a pouco a minha boca falou sozinha. A minha mente queria falar essas palavras, mas a minha boca grande fala o seguinte: Senhor, e só o Senhor sabe, e eu não sei o quanto os outros missionários estão precisando. Só o Senhor sabe, e eu não sei o quanto a Índia precisa, o quanto o Mulungu precisa. Aí eu falei, Senhor, acho que eu entendi então o que o Senhor está querendo falar. Que por mim eu não ia fazer essa oração. Mas o Senhor colocou essa oração por quê? Porque o Senhor depois continuou a oração, dizendo, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu socorro. Não são as pessoas que estão nessa conferência que me sustentam, é o Senhor. Pode ser aqui, pode ser em Piracaia, pode ser hoje, pode ser amanhã, não importa, eu já estou sustentado. Porque o Senhor prometeu que ia cuidar de mim. E aí o Senhor fala, então agora você vai exaltar o meu nome. E aí ainda gastei tempo falando outras coisas. Mas é isso que eu ia falar para vocês, você vai orar uma coisa e você não está orando mais o que você queria orar. Você está orando às vezes uma coisa que você não queria orar. Mas o Senhor está dizendo, mas é isso que você tem que orar. Porque é assim que eu quero te usar. Portanto, a oração, ela é esse combustível. E orar pelo Espírito Santo é orar de acordo com a vontade de Deus. Depois, Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 27. Primeiro eu vou ler o 26 para vocês entenderem o contexto. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai por vocês. Lembra que eu falei? Jesus não vai pedir. Jesus está dizendo, eu não... Sabe, você chega e fala assim, Jesus, pede lá, você que tem mais intimidade, pede para mim. Jesus está dizendo, não, eu não vou pedir para ninguém. Ele está dizendo o seguinte, o próprio Pai os ama. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. O que Jesus está dizendo é, vocês não precisam convencer a Deus na oração de vocês. Sabe, irmãos, quando a Lauren vem pedir alguma coisa para mim, ela não precisa me convencer. Tem horas que me dói o coração dizer não para ela, pelo bem dela. Porque eu quero educá-la e ensiná-la, mas eu queria tanto dizer sim, irmãos. Aquele sorrisinho, aqueles olhinhos, aquela criança, vem pedir uma coisa para mim, eu quero dizer sim para tudo. E o que a Bíblia está dizendo é a mesma coisa. Deus olha para você e Ele está antecipado, cheio de amor no coração para dizer sim para você. Às vezes é necessário Ele dizer não.
Mas ele não quer dizer não. Ele diz não porque o não é o melhor para nós. Mas ele nos ama. Então Jesus está dizendo, vai falar com ele porque ele ama você. Sabe quando a gente chega para o nosso filho, eu não sei se já aconteceu com você, seu pai chegou para você na casa dos avós e falou, ó, vai lá falar com seu avô. Vai lá dar um beijo no seu avô, vai pedir bênção para o seu avô. Porque a gente pensa o quê? Porque o avô ama o neto, sim ou não? Jesus está dizendo a mesma coisa, ó, vai falar com o pai, vai lá, ele te ama. Ele quer te dar um beijo, ele quer ouvir a sua voz. Então ele está dizendo, eu não vou pedir por vocês, porque eu não preciso interceder por vocês, porque o Pai está com o coração aberto para responder às orações de vocês, porque Ele vos ama. Isso é muito importante. Lembra, vocês serão expulsos das sinagogas, nesse mundo tereis aflições, mas por outro lado, o Pai te ama. A minha alegria vai estar sobre vocês. E aí ele termina. Eu vou terminar aqui também. Ele diz o seguinte. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. O versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, eu venci o mundo. Queridos, tem 3 vezes aí o verbo, a palavra ter. Primeiro ele diz, em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas vocês tenham coragem. Primeiro, 2 lugares diferentes, em mim e no mundo. Em Jesus é um lugar, no mundo é outro lugar. Jesus está dizendo, vocês vão ter 2 coisas, porque vocês estarão em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Quem já ouviu dizer que não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Tem. Você todos os dias está em 2 lugares ao mesmo tempo. Você está na terra e está no céu. Você sabia que você já está no céu? Pastor, da onde você está tirando isso? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões. Quem está assentado com Cristo nas regiões celestiais? Todos nós que estamos em Cristo Jesus. Então nós estamos no céu, mas também estamos na terra. Nosso espírito está no céu, assentado com Cristo. E o nosso corpo está aqui na terra. Pastor, e nosso espírito não está na terra? Está na terra também. Aqui na gente, mas está no céu. O espírito, ele não é igual ao corpo. Perfeito? Mas então Jesus está dizendo, no mundo vocês terão... Então Jesus não está dizendo, talvez vocês vão ter aflições. Jesus não está dizendo, olha, só quem está no mundo vai ter aflições. Jesus está dizendo, no mundo vocês terão aflições. Terão. Jesus está dizendo, vai acontecer, é imperativo, não tem para onde fugir. Pode jejuar, pode fazer campanha, pode dizimar, pode fazer o que for. Pode mudar de igreja. O problema não é o pastor, o problema é o mundo. E não só o mundo, o problema é que você está no mundo. Quer sair da aflição, pede que Jesus te leve. Senhor, vem. Maranata, vem, me leva, Senhor. Volta. Senhor, tira a minha vida. Mas não fala assim, tira a minha vida igual um covarde, Elias. Fala assim, Senhor, eu vou viver, eu vou pregar a tua palavra. Por quê? Porque enquanto nós estivermos no mundo, teremos aflições. Mas Jesus disse, em mim vocês terão paz. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Então, é possível ter paz e aflição ao mesmo tempo? Sim. Paulo disse, olha,
o meu corpo está sofrendo todos os dias, os naufrágios, mas no interior está sendo renovado diariamente. Então, as aflições vêm no corpo, vêm nos órgãos, vêm na mente, vêm nas emoções, mas o Espírito acorda e diz: o meu Deus é bom, o meu Deus está sentado no trono. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma hora essa dor vai passar, uma hora essa tribulação vai passar. O Senhor está no controle. Então é possível, ter aflições e paz ao mesmo tempo. Mas pastor, como? Como eu tenho paz em meio às aflições? Jesus disse, olha aí a resposta. Eu disse isso para que em mim vocês tenham. A resposta está em mim e eu disse. Jesus está dizendo, vocês vão encontrar paz nas minhas palavras e na minha presença. Se vocês se afastarem de mim, vocês vão continuar só nas aflições, mas não vão ter paz. Se vocês não ouvirem as minhas palavras, as aflições vão continuar, mas vocês não vão ter a minha paz. Então, se você está tendo muita aflição e pouca paz, é porque ou te falta a palavra ou te falta a presença. Se você tem presença e você tem palavra, você tem paz e você tem aflição. É o que Jesus está dizendo. Eu disse isso para que vocês tenham paz. Paz. Mas pastor, como que eu vou ter a presença se ele mesmo está indo embora? É a presença espiritual. Não é a presença física. Não é um chaveirinho. É onde você for, ele vai estar com você. Depois, ele diz o seguinte: tenham coragem. Eu venci o mundo. Quem tem paz de Jesus, quem ouve as palavras de Jesus e tem a presença de Jesus, tem coragem. A vida não é feita de crente Nutella. Crente nhenga-nhenga. Ai, tá difícil. Ai, 6 horas por mim. Ai, vem me visitar. Ai. Queridos, isso é sintoma de uma ovelha doente. Porque Jesus está dizendo o seguinte: tenham coragem. Coragem. É a coragem. A coragem não vem da super força. A coragem não vem da super espiritualidade, porque agora eu jejuei 21 dias e eu arregaço o inferno. A coragem vem da paz que eu confio nas palavras de Jesus e Ele está me guardando, está me protegendo. Senhor, eu tenho coragem. Sabe, literalmente aquele desenho do Coragem, o Cão Covarde. Ele tem medo, a gente tem medo, não tem? Mas se a gente tem que enfrentar com medo mesmo. O medo não pode nos paralisar, não tem problema ter medo. O que não pode é deixar de obedecer, de fazer por causa do medo. Faz com medo. Minha filha chega, pai, eu estou com medo, mas vai com medo mesmo. Mas vai. Ela chega na minha casa, a minha filha, ela tem medo do escuro. Aí ela, é a cama dela, o quarto dela, o meu quarto e a sala um pouco mais para frente. E aí ela dorme sozinha, minha filha tem medo do escuro. E aí a minha esposa vai dormir com ela à noite. Só que às vezes a minha esposa levanta e vai para minha cama, às vezes vai orar na sala e deita no sofá. Aí a minha filha acorda de madrugada, né? Apalpa, cadê minha mãe? Tá escuro, o pavor já toma conta. E aí ela sai caçando a mãe na casa. Aí primeiro ela vai no mais perto, né? Para não se arriscar tanto com medo, vai no meu quarto. Pai, cadê minha mãe? Mas sua mãe não está aqui. Quando a mãe está, ela vem no meio e já fica ali mesmo. Mas não, sua mãe não está aqui. Ai, estou com medo. Eu não vou levantar te levar. Um dia eu levantei e levei ela lá na sala. Eu falei, eu não vou te levantar. Vai lá. Aí ela foi sozinha, acha a mãe e deita com a mãe. Aí esses dias estávamos na minha sogra.
A minha esposa também levantou e foi para a sala. E deitou lá embaixo. Então não é só sair do quarto. Ela saiu do quarto e veio para o meu quarto. Ela tinha que descer as escadas e lá embaixo. E aí ela levantou de noite com medo. Aí foi no meu quarto, perguntou, cadê minha mãe? Eu falei, sua mãe não está aqui. Aí ela saiu. Imagina, andando na casa no escuro, sozinha. Desceu lá, mãe, e nada, porque a mãe estava dormindo na sala, no chão, atrás do sofá, e não respondeu. Aí ela foi lá para a cozinha, procurando a mãe, não achou. Então, olha o rolê. No escuro. Aí ela parou e disse que pensou assim, o que eu estou fazendo andando tudo isso sozinha no escuro? Olha o quanto que eu estou me arriscando. O que eu quero dizer? Mesmo com medo, olha o que a gente pode fazer. Porque nós estamos enfrentando os medos para buscar o nosso porto seguro. Estamos enfrentando os nossos medos para encontrar Jesus. Enfrente os seus medos, não deixa que os seus medos te paralisem. Ande com medo, busque com medo, que nada vai te alcançar. Porque ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou responder. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, que a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, venha, Senhor, tratar o coração da tua igreja, das tuas ovelhas. Senhor, enche elas de coragem para testemunhar. Enche elas de coragem, Senhor, para tomar a decisão que elas precisam tomar. Para batizar-se, para declarar-se, Senhor, cristã, para deixar amizades, para deixar, Senhor, práticas pecaminosas que não te agradam. Quantos aqui, Senhor, precisam coragem, talvez, para dizer um não? Quantos aqui, Senhor, precisam de coragem, talvez, para dizer um sim? Mas que o Senhor venha dar coragem para esta igreja. Coragem, Senhor, para enfrentar os medos. Que eles tenham paz nas tuas palavras. O Senhor está dizendo, vai minha filha, que eu garanto. Vai meu filho, que eu garanto. Ou não vá minha filha, que eu garanto. Não vá meu filho, que eu garanto. O Senhor é aquele que garante quando nós desejamos e tomamos a decisão de te obedecer. Ser conosco, Senhor, que essa igreja floresça, multiplique, seja abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.